Olá pessoal, hoje o livro que eu vou recomendar para vocês é esse daqui, ó. Como Mudar Sua Mente, e tem uma série na Netflix também sobre esse livro. O subtítulo do livro é O que a nova ciência das substâncias psicodélicas pode nos ensinar sobre consciência, morte, vícios, depressão e transcendência. Esse livro é diferente de tudo que eu já li. É um livro do Michael Pollan, um excelente escritor. O autor, o Michael Pollan, ele nasceu em 1955, ele tem então 67 anos, ele é escritor e professor de jornalismo na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Em 2010, ele foi considerado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E ele tem diversos livros publicados. Em português, ele tem um livro que chama Em Defesa da Comida, O Dilema do Onívoro, Regras da Comida, que já tem um vídeo no canal sobre, vou deixar na descrição do vídeo para vocês, e esse daqui, que para mim é o melhor deles. Eu só conheci os outros, eu só li os outros por causa desse aqui, porque é extremamente bem escrito e muito diferente de tudo que eu tinha lido, porque eu nunca tinha lido nada sobre substâncias psicodélicas. Então é um livro muito interessante, mas muito mesmo, demais da conta. Esse livro foi publicado no Brasil em 2018. Ele tem 480 páginas e é dividido em 6 capítulos. E o autor mostra como as drogas psicodélicas podem transformar vidas. Claro, tem a parte boa e a parte ruim. É óbvio que eu não estou, de forma nenhuma, incentivando pessoas a usar drogas psicodélicas, de jeito nenhum. Sugiro que vocês leiam o livro, porque tem muitas informações bem interessantes aqui. E o autor relata até experiências que ele teve com drogas psicodélicas e como algumas drogas psicodélicas, as chamadas drogas psicodélicas clássicas, o LSD, a psilocibina, a mescalina e o DMT, como essas drogas estão sendo usadas para tratamentos médicos de depressão, vícios em álcool, em cigarro. Então tem alguns resultados bem interessantes que ele relata aqui no livro. O LSD, que é a diletilamida do ácido lisérgico, é um alucinógeno extremamente poderoso. É uma droga sintética que é derivada de um alcaloide do fungo esporão do centeio. A psilocibina é a substância ativa, também é um alucinógeno, que é encontrada nos cogumelos mágicos. Tem diversas espécies de cogumelos mágicos, mas é claro que as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque tem cogumelos que são comestíveis e não são alucinógenos, e tem cogumelos venenosos, aquele que você come só uma vez, depois você morre. E tem os cogumelos alucinógenos. Então é claro que as pessoas que não conhecem cogumelo nenhum não devem arriscar a vida experimentando cogumelos, procurando cogumelos que geram alucinação. É claro que não. Mas a substância psilocibina, então, é encontrada nos cogumelos mágicos. A mescalina é um alucinógeno extremamente forte que é encontrado no cacto peyote. E por último, o DMT, que é a dimetiltriptamina, é encontrada em algumas plantas e em alguns animais. Tem um sapo que produz essa substância psicodélica, alucinógena, e também é produzida pelo próprio corpo humano. Nós produzimos DMT e o efeito do DMT é fortíssimo também. O efeito dessas 4 substâncias psicodélicas é muito forte. Todas elas são alucinógenas. O autor começa o livro, gente, falando sobre a descoberta do LSD. Como foi a descoberta do LSD, que é bem interessante. E ele também fala sobre como a psilocibina, que é o composto ativo dos cogumelos mágicos, foi usada na década de 50 para tratamentos de depressão, alcoolismo, vícios em cigarro e outros tipos de tratamentos médicos, e também fala, a parte ruim das drogas psicodélicas, é claro, do surgimento da contracultura na década de 60 e agora de um novo interesse que surgiu em estudar essas drogas psicodélicas, surgiu a partir da década de 90.
Em 2010, uma matéria na capa do New York Times anunciava que os alucinógenos estavam atraindo novamente a atenção dos médicos. O texto informava que os pesquisadores deram altas doses de psilocibina, que é o composto ativo dos cogumelos mágicos, para pacientes terminais com câncer, pessoas que sabiam que iam morrer em breve, para diminuir a angústia existencial desses pacientes. E os resultados são muito surpreendentes, são extremamente interessantes. É importante deixar claro que o autor cita todos os artigos científicos envolvidos nessas pesquisas neste livro. Então, em cada capítulo, quando ele faz uma determinada afirmação, ele mostra qual que é o artigo científico que está relacionado àquela afirmação que ele fez. Então, é um livro muito cuidadoso. O Michael Pollan é extremamente cuidadoso e um excelente escritor. O autor também conta como foram as experiências dele, claro, experiências controladas. Ele não tomou substâncias de qualquer maneira, não, nem em quantidades totalmente aleatórias, não. Ele conta as experiências dele com LSD, psilocibina e com a ayahuasca. A ayahuasca possui como princípio ativo o DMT. Então tem todos esses relatos no livro e também no documentário que eu já mostrei para vocês que existe na Netflix, que é Como Mudar Sua Mente. O documentário é bem interessante também, só que o livro, claro, é muito mais detalhado, muito mais rico do que o documentário que tem na Netflix. Na verdade não é documentário não, é uma série, se não me engano, com 4 episódios que foram retirados desse livro. No finalzinho do livro, ele fala sobre neurociência, fala sobre o cérebro. Como o cérebro fica quando ele está sob efeito de alucinógenos, de substâncias psicodélicas. O que acontece com o cérebro das pessoas que elas começam a ter alucinações? Então, tem um capítulo inteiro sobre a neurociência associada aos alucinógenos e sobre os efeitos desses alucinógenos no cérebro. E nesse capítulo tem uma quantidade imensa de artigos científicos mostrando o que acontece com o cérebro das pessoas quando elas estão sob efeito de alucinógenos, ou sob efeito do LSD, ou da psilocibina, ou da mescalina e também do DMT. Para finalizar, no capítulo 6 do livro, ele fala sobre como as substâncias psicodélicas estão sendo usadas em tratamentos de pessoas depressivas ou com vícios e também pessoas que estão morrendo, que estão com câncer terminal, por exemplo. Vocês sabiam sobre essas substâncias psicodélicas? Vocês sabem o que são substâncias psicodélicas? Os cuidados que as pessoas têm que tomar com essas substâncias? Você não pode sair tomando isso de jeito nenhum. Isso pode ser muito perigoso se você não tiver conhecimento. E é claro que todas essas terapias elas são acompanhadas por psicólogos, psiquiatras. Não é sair tomando substância de qualquer forma. As substâncias podem ser extremamente perigosas se vocês não tiverem conhecimento sobre dosagem, sobre em quais contextos essas substâncias podem ser usadas com acompanhamento médico. Então, é extremamente importante deixar isso claro, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Não se esqueçam de deixar nos comentários se vocês conhecem alguma dessas substâncias e se vocês sabiam que elas estão sendo usadas em tratamentos de pessoas com depressão grave e outros tipos de doenças mentais terríveis. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo. Tchau, gente.